Certeza que Deus ministrou essa palavra para mim, que ela é primeiramente para mim e depois para todos nós. Vamos orar? Peça ao Espírito Santo para estar falando contigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e como nós cantamos ali, meu lindo noivo, vem me buscar. Nós, como tua noiva, pedimos, vem buscar a tua noiva, vem arrebatar a tua igreja, Senhor. Nós pedimos para apressar os seus dias, ó Pai querido, para buscar a tua noiva. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos nos preparando para esse encontro, e o Senhor me deu essa tarefa de preparar o teu povo, e hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu peço para que através dos meus lábios, ela entre primeiramente ao meu espírito, faça morada, e também ao espírito de cada um, para fazer morada, Pai, e assim aguardarmos a chegada do noivo, em nome de Jesus, amém e amém. O título da nossa meditação de hoje é A Riqueza do Contentamento, e o texto base está em 1 Timóteo capítulo 6, do 6 ao 14, que diz assim: No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé e apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a todos dá vida, e de Jesus Cristo, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos. Encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lemos aqui 1 Timóteo do 6 ao 14. Quando Deus criou o homem, Ele nos criou com um propósito: ter comunhão e desfrutar a vida dele. Por isso que quando Ele fez aquele boneco, Ele soprou vida. Qual vida que Deus soprou no homem? A própria vida, Ele mesmo. Ele soprou o Espírito dele na vida do homem. Mas com a entrada, e com esse objetivo, era desfrutar a vida que o Senhor deu para nós. Com a entrada do pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, entraram junto à morte, e a morte passou a todos. Como Deus não erra jamais e jamais vai errar, Ele já conhecia, sabia de todas as coisas, que o homem cederia à tentação, não cumpriria com o propósito inicial, e a Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, antes do homem pecar, Jesus já tinha sido sacrificado. Isso é no tempo eterno de Deus, no plano do homem, foi há cerca de 2000 anos. E fez isso para que nós pudéssemos voltar ao propósito original do Senhor. E quando nós olhamos para o propósito original do Senhor, nós entendemos o que significa a riqueza do contentamento, que dá título a esta meditação, a riqueza do contentamento. O texto que nós lemos aqui diz que a devoção
acompanhada de contentamento, é uma grande riqueza. Então nós temos uma vida devocional, temos comunhão com Deus, e nos alegrarmos com aquilo que temos e podemos essa comunhão com Deus, é em si uma grande riqueza, e que nós podemos desfrutar e devemos desfrutar dessa riqueza. Vamos olhar ali o propósito original, o que nós perdemos e o que nós podemos recuperar. Como estava o homem no Éden? Adão e Eva, eles desfrutavam de tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para eles. Eles tinham tudo aquilo que muitos até invejam a vida que eles levavam. O que eles tinham? Veja só, eles desfrutavam da comunhão, ou seja, a devoção com o Pai, que os visitava todos os dias nesse horário mais ou menos, à tardezinha, no entardecer, na viração do dia. Então eles tinham essa íntima comunhão com o Pai. O que mais eles tinham? Não havia doenças para os afligirem. Quem aqui já foi afligido por algum tipo de enfermidade? Todos nós, né? Seja das mais simples, alguns passaram ou passam por lutas com enfermidades mais graves. Então, eles não tinham doença nenhuma lá no Éden. As doenças vieram somente após a queda do homem. Deus falou para o homem: por tua causa maldita é a terra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, houve algum tipo de mutação genética ali, e as enfermidades então entraram a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. Eles trabalhavam, mas eles não se fatigavam. A fadiga, o cansaço excessivo, tudo isso veio depois do pecado também. Deus falou: do suor do teu rosto ganharás o teu pão e te fatigarás. Ou seja, o estresse, o cansaço excessivo, essa coisa que a gente trabalha e parece que não satisfaz, e parece que teria que ter mais algumas horas do dia para trabalhar um pouco mais, e depois dá um estresse, dá nervosismo, dá cansaço excessivo. Tudo isso veio depois do pecado. Adão e Eva, eles trabalhavam o suficiente e aquilo satisfazia, cansava o físico de uma forma normal. A mente deles não ficava cansada por causa do trabalho. Hoje nós trabalhamos e a nossa mente fica cansada por causa do trabalho. Eles não tinham nenhuma preocupação, não tinham preocupação alguma. Tudo que eles precisavam estava ao seu alcance. Ou era simplesmente coletar nas árvores, e as outras eles cultivavam dentro do jardim. Então não havia preocupação. Eles também não sentiam medo algum. Esse sentimento só veio depois do pecado. É de invejar ou não é uma vida dessa? Poxa, cara, ter comunhão com Deus, não ter doença, trabalhar mas sem se fatigar, não ter nenhuma preocupação, e ainda por cima não sentir medo. Quer vida melhor do que essa? É no paraíso, é ou não é? Por isso que o Éden é o paraíso. Lá havia tudo isso, mas nós sabemos que Adão pecou e todos nós pecamos juntos. Agora Deus quer que tenhamos uma vida de devoção e contentamento, e isso começa através da conversão. A palavra de Deus diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus quer que nós tenhamos uma vida de devoção e de contentamento, e para que isso aconteça, é necessário primeiro ter a conversão. Deus chama as pessoas para um arrependimento genuíno e desfrutarem de uma vida devocional, que é a sua conversão e o seu relacionamento com o Pai. Agora, por que nós devemos ter esse contentamento que a Bíblia tanto fala sobre se contentar? Primeiro lugar, porque o contentamento mostra um coração grato. Quando eu me alegro com aquilo que eu tenho, mostra que eu tenho um coração grato ao Pai. Eu reconheço que tudo provém dele.
somente dele. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. João Batista disse que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Então, a partir do momento que eu tenho contentamento com aquilo que tenho, com aquilo que eu sou, então mostra que eu tenho um coração grato ao Pai. E a Bíblia diz em Colossenses 3,15, entre tantos outros: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Veja só, ele diz: permitam que a paz de Cristo entre em seus corações, governe os seus corações. E aí ele diz: sempre sejam agradecidos. Porque nós agradecemos pelas refeições, porque nós devemos começar o dia agradecendo, porque agradecer pela família que nós temos, pelos líderes, pelos irmãos, pelo trabalho, porque Deus ama um coração grato a Ele. Um coração grato é o oposto do murmurento. O murmurento, ele nunca está satisfeito, e Deus nos chama para ter uma vida de contentamento, e isto mostra gratidão em nossos corações. Segundo lugar, por que devemos ter contentamento? Por que o contentamento? O contentamento nos livra das preocupações. Eu gostei quando a irmã Sil pregou aqui na quarta-feira, e ela citou Hebreus capítulo 13, 5, contente-se com as coisas que tem. Então deve se contentar com aquilo que tem. Nós deixamos de nos alegrar com as coisas que temos, para nos preocupar com as coisas que nós não temos. Olha só que coisa interessante: eu tenho esse microfone, mas eu desejo tanto esse outro microfone, que eu deixo de usufruir este que eu estou usando, para só desejar e me preocupar como eu vou adquirir aquilo outro que eu ainda não tenho. Quando nós vivemos demasiadamente preocupados, significa que nós não nos contentamos, nós não desfrutamos daquilo que nós temos. Parecendo criança: eu quero aquele brinquedo, quando ganha, ele joga ali de lado, ele diz: eu quero o outro. Ele não consegue se alegrar com aquele que tem, não consegue desfrutar as coisas que ele tem. Acabamos murmurando pelaquilo que não temos, ao invés de se alegrar com aquilo que temos. Parece que aquele ditado popular: a grama do vizinho sempre é mais verde, é uma realidade para a maioria das pessoas. Por quê? Porque ele não consegue desfrutar do jardim dele, da grama dele. Ele olha: mas a do vizinho é melhor, o que eu não tenho é melhor. Se eu tivesse. E eu não consigo desfrutar aquilo que eu tenho. Então, a falta de contentamento. Contente-se com as coisas que vocês têm. O texto ali que nós lemos, ele fala muito sobre isso, né? A devoção acompanhada de contentamento. Depois ele diz: não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e de nada levaremos quando o deixarmos. Então, se estivermos alimento e roupa, estejamos contentes. Contentes-se com aquilo que vocês têm. Não se preocupe com o que não tem. O contentamento nos livra das preocupações. Ocupe a sua mente com o que você tem, se alegrando, e não se preocupe com aquilo que você não tem ainda. Terceiro lugar, por que o contentamento? O contentamento mostra a nossa confiança em Deus. Aqui o texto diz: se temos alimento e roupa, estejamos contentes. E por que o apóstolo Paulo, ele diz que se tivermos o necessário para aquele dia, devemos nos contentar? Porque a confiança no Senhor vai nos levar a ter todas as nossas necessidades supridas. Precisamos demonstrar a nossa confiança ao Pai. Precisamos demonstrar através de nossas atitudes, não se preocupando, não pensando naquilo que nós não temos, mas nos alegrando pelaquilo que o Senhor já nos deu. Qual o nível da sua confiança no Senhor?
A confiança sua é de ficar pensando no que não tem, ou se alegrando com aquilo que o Senhor já deu para você? É isso que nós devemos concentrar, demonstrar a nossa confiança em Deus. Quando eu me alegro com aquilo que eu tenho, significa que eu estou satisfeito, e Deus ama um coração satisfeito. Como é horrível, né? Quando a gente está com aquela fome antes do almoço, tem um buraco assim, e aí você fica angustiado, muitas vezes agoniado ali por causa da fome, inquieto. Aí quando você come algo assim, sacia sua fome, você relaxa, não é dessa maneira? Sensação gostosa, né? Como diz, matei quem estava me matando, né? Então Deus quer que nós tenhamos essa sensação de satisfação todos os dias, pelaquilo que temos, pelaquilo que somos, e porque Ele é quem provê todas as coisas para nós. Tudo, absolutamente tudo. Quarto lugar, porque o contentamento? Porque o contentamento, ele nos livra das dores. Fala isso para a pessoa ao seu lado: o contentamento te livra das dores. O contentamento livra das dores. Veja o que diz aqui o texto, porque ele está exatamente falando sobre contentamento. Ele continua o assunto agora, mostrando a parte negativa que traz dores, e depois ele volta a falar do contentamento e a confiança em Deus. Continua o texto dizendo: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo. Ou seja, o que é afligir? Se feriram, trouxeram dores a si mesmo com muitos sofrimentos. Agora eu faço uma pergunta: é errado possuir riquezas? Não é errado possuir riquezas, mas a busca desenfreada por riqueza vai atrair muitas dores. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, o texto diz. Não diz que é errado ter, mas quando você busca desenfreadamente, você só se concentra naquilo, você não consegue ter contentamento, você quer mais, e nunca acaba se contentando. Então o contentamento livra você das dores. O contentamento, ele também deve ser a motivação da nossa vida. O que diz o nosso lema aqui da igreja? A alegria do Senhor é a nossa. O que significa que a alegria do Senhor, o contentamento no Senhor é a nossa motivação, aquilo que nos impulsiona. Então nós nos alegramos em Deus por quem Ele é, não somente pelo que Ele faz. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas nós devemos nos alegrar por quem Ele é. Olhe para a sua vida. Antes de você ter Jesus, você era um pecador perdido, se morresse ia para o inferno. Depois que você recebeu a Cristo como Salvador, você é um pecador perdoado, e se morrer agora vai para o céu. Se o noivo buscar a noiva, nós iremos para o céu. Então devemos nos alegrar. O texto diz: nada trouxemos a este mundo e nada levaremos. O corpo até tem um lucrozinho, né? Porque vem nu e quando desce no caixão está vestido, mas não leva para outra vida. Então o contentamento, ele nos livra das dores, e ele deve ser a nossa motivação da vida. E em sexto lugar, a devoção com contentamento nos desprende das coisas terrenas. Esse é o grande objetivo que Deus tem para nós, e a missão que Ele nos deu, para nos desprendermos das coisas terrenas. Ele falou claramente: meu povo não está preparado para se encontrar comigo, porque é muito preso, é muito apegado a esta vida e tem medo da morte. Então o contentamento, ele leva ao desapego, a nos desprendermos das coisas terrenas. Veja o que ele diz aqui, depois de falar das dores de quem busca desenfreadamente a riqueza. Ele diz:
Você, porém, que é um homem de Deus, fala para a pessoa do seu lado, se é um homem, você fala homem, se é mulher, fala mulher. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, o que ele diz? Fuja de todas essas coisas. Então devemos fugir de tudo aquilo que nos prende aqui. E olha o que ele diz para nós buscarmos: busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé. Apegue-se, olha no que ele diz que nós devemos nos apegar. Apegue-se firmemente à vida eterna a qual você foi chamado, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser um dos nossos grandes objetivos, desapegar dessa vida. Deus quer que nós nos apeguemos mais às coisas eternas. Então, se você tem dificuldade de se contentar, Deus está falando para você que Ele vai conceder graça a partir do momento que você deixar a paz dele dominar o seu coração e se alegrar nas coisas de Deus. Deus quer que nós voltemos às origens. Quando tudo terminar e começar o tempo eterno, nós seremos livres de toda a natureza pecaminosa. Agora o Espírito Santo agindo hoje, ele começa a trabalhar desde já, para que nós possamos desfrutar um pouco daquilo que será a eternidade. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para nos selar como propriedade de Deus, e para que nós possamos desfrutar da presença do Pai, amar as coisas que o Pai ama, e nos desprendemos das coisas terrenas. Amém? Então, que possamos nos contentar. Viva com contentamento e comece a desfrutar desde já as delícias da eternidade. Amém? Vamos orar ao Senhor para encerrar. Hoje foi um culto mais rápido, em virtude do toque de recolher que tem aí, já avançamos alguns minutinhos. Então não fique nas ruas depois, vamos obedecer às nossas autoridades constituídas por Deus. Você que trouxe dízimos e ofertas, logo após a oração você pode trazer aqui no altar. Você que está na sua casa pode também fazer depósito, transferência, Pix, como você desejar, na conta que sempre é postado aí. Lembrando que a partir da meia-noite até meio-dia nós teremos jejum. Escolha o jejum que você queira fazer. Quem está tomando medicação forte, por exemplo, não pode ficar sem comer. Então tire algo que vai gerar sacrifício. E a liderança, e quem quiser pode ir conosco orar amanhã, 9 horas da manhã, ali na Praça São Pedro. É oração pelo Brasil, para que haja arrependimento. Não é por paz, não é prosperidade, não é por restauração do Brasil, mas para que haja restauração do relacionamento do homem com seu Criador, que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.